Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco nesse instante. Para iniciarmos nossos estudos da noite, vamos lembrar de Jesus. Buscar sua companhia espiritual. Buscar e pedir para que Ele esteja conosco, nos sintonizando a Ele nesse instante, aos seus mensageiros que vêm até nós para nos inspirar e para nos auxiliar a renovarmos nossos sentimentos, nossa maneira de ser, nossos valores, nossos pensamentos. Obrigado, Mestre Divino, por tudo. E permaneça conosco nessa noite, Senhor, e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Bom, hoje nós estamos caminhando já para o final, né? O antepenúltimo capítulo do livro Boa Nova, né? Pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo 28, é o antepenúltimo, como a gente falou, que são 30 capítulos, né? O bom ladrão. Teve o mal, né? Aquele que continuou revoltado, e teve o bom ladrão, né? Então vamos ver aqui o que Humberto de Campos nos traz sobre essa passagem, que é uma passagem curta na Bíblia, lá no Novo Testamento, né? Mas que Humberto de Campos aqui traz mais informações sobre essa passagem. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. É interessante, né? Então, antes de Jesus ser preso, que a gente já leu alguns capítulos em que Jesus já tinha sido preso, tal, mas Humberto de Campos volta, né, para trazer novos personagens em cena. Então, aqui ele fala que antes de ser preso, os discípulos estavam discutindo sobre a fé. E ele fala uma coisa interessante. Quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente formar uma solução. Então, a gente, às vezes, tem questões graves da vida, né? O que é a fé? Qual a importância do amor, do trabalho, enfim, coisas que são os fundamentos da nossa vida. E, às vezes, a gente quer emitir opiniões rápidas, sem reflexão, né? Então, a gente tem muito disso. A gente quer definir as coisas de forma muito intempestiva. E as coisas não devem ser assim, né? Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi, Mateus Levi, né? Com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Então, Levi achava, como ele era o mais culto de todos, ele achava que só o homem culto podia realmente conhecer a fé mais profundamente, né? Então, já era uma opinião meio apressada, né? Não tinha muito a ver com a realidade. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então, Tiago já achava que não, que bastava a vontade para que a confiança em Deus estivesse viva dentro de nós, né? A fé. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. João ou Tiago, outro Tiago, né? A um canto, como distante daqueles duelos de palavras, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então, aqui
repetindo, né? Não tem importância o estado que a gente está. Se a gente está com dinheiro, se a gente está com saúde, se a gente está enfermo, se a gente está pobre, né? A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens e retirá-lo, e depois retornar a ele, restituí-los, né? E ela caminha, né? A alma caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas, que o Senhor a queira conduzir. Mas, mestre, redarguiu Levi, em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado o grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos, e uma legião de pessoas inertes, que classificam a preguiça como fatalidade divina. Então, ele falou assim, como é que a gente vai distinguir? Aí tem que atender à vontade de Deus, tudo bem. Mas como discernir? Como a gente vai distinguir? Como é que a gente vai perceber qual que é a vontade de Deus nas coisas que acontecem, né? Então, ele fala, tem muitos criminosos que atribuem à providência os seus feitos. Tem muita gente que fala, Deus me criou assim, né? Então, tem muita gente que fala isso. E outros que ficam na preguiça, sem fazer nada, falando que é Deus que quis assim. A vontade de Deus, aí começa a responder Jesus, além da que conhecemos acerca da sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada. Então, ele fala, né, que além da lei, além do evangelho, no nosso caso, naquela época não existia o evangelho ainda, né, mas existia a lei, né, os 10 mandamentos, existiam os profetas. Então, ele falou, além disso, né, para a gente saber distinguir o que é a vontade de Deus, também a vontade de Deus é que se manifesta a cada instante, misturando alegria com amarguras. Então, ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade. A vontade divina é aquela vontade para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria, né? Temos que nos enxergar como espíritos para percebermos qual a vontade divina. Não está nas coisas materiais, que podem ser úteis às vezes, podem revelar também a vontade de Deus, mas estão principalmente nas coisas espirituais, que tocam o nosso espírito e que têm o objetivo de nos melhorar, né? Aperfeiçoarmos para o reino de Deus, para sermos felizes. Porque sem esse aperfeiçoamento íntimo, a gente não vai conseguir ser feliz, sem remover os sentimentos negativos e deixar crescer os sentimentos positivos de fé, confiança, amor, bondade, removendo o egoísmo, o orgulho, a maldade, a inveja, enfim, o ciúme, etc. Então, são esses sentimentos novos brotando do nosso coração que vão nos tornar, né, felizes. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade deve ser atributo do espírito mais cultivado, daquele espírito mais culto, né? Porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Ele achava assim, né? Como ele era o mais intelectual, ele era cobrador de impostos, tinha um certo nível, né? Naquela época, não era qualquer um que sabia nem ler, nem escrever, quanto mais assim trabalhar na coletoria, cobrando impostos. Então, era uma pessoa culta para a época. Ele achava assim, a pessoa ignorante não tem nem condição de saber o que é isso. Não é bem assim, não, né? Vamos ver o que Jesus fala para ele. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está no céu. Não importa se a pessoa conhece, não conhece, o que é. A fé é aquela lealdade, né? A palavra fé, ela vem de fides, que é a mesma palavra que dá sentido à fidelidade. É aquela fidelidade à vontade divina em qualquer circunstância da vida, né? Essa é a definição de Jesus. Não é simplesmente um pensamento, uma crença. É claro que ela precisa da crença, né, em primeiro lugar, mas não é só isso, né?
Não é só confiar em Deus, é ser fiel a Ele. É a fidelidade. Né? O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento par ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Essa fidelidade, muitas vezes, nós vamos encontrar naqueles que já abandonaram todas as ilusões do mundo. Né? Então, é o que Jesus falou. Então, a gente vai ver como Jesus vai demonstrar isso. Né? O apóstolo sorriu desapontado, o seu ceticismo de homem prático. Não acreditou muito no que Jesus falou, não. Né? Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Aí, Humberto de Campos passa lá para o dia do Calvário, né? Para o dia da crucificação de Jesus. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Então, Tomé estava ali, Humberto de Campos fala, acompanhando Jesus, mas com veste diferente, disfarçado, para não ser reconhecido como aconteceu com Pedro, porque muitos falaram para ele, você não é discípulo lá do outro, tal. Não. Ele mudou as vestes, se disfarçou, botou um capuz de certo, né? Mas foi seguindo Jesus. Né? Isso do Evangelho não fala, porque essa informação não está no Evangelho. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão, de homem do mundo, não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Então, o seu raciocínio, né, como homem do mundo, não conseguia entender o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo aqui? Jesus preso, sendo crucificado, o Messias. Ele não compreendia. Né? Onde estava aquele Deus amoroso e bom sobre quem repousavam as suas esperanças? Mas como é que Deus permitiu isso? A gente costuma falar isso, né? A gente costuma falar. Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente o mestre amado? Ele estava vendo só aquele momento. Então, por que o céu não abre, os anjos vêm e salvam Jesus? Ele não consegue entender. Que aqui é só uma passagem, né? Que nós estamos aqui apenas por alguns momentos, que a vida é muito maior do que os momentos que estamos aqui na Terra. Essa é a mensagem central, uma das muitas mensagens centrais do Evangelho. Né? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era, então, aquele monte da desolação reservado aos criminosos? Então, eles não estavam aceitando isso. Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como 2 flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante. Seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valera a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? É sempre a ideia da recompensa, né? Eu faço bem, vou ser recompensado. E o bem, a recompensa de fazer o bem é o próprio sentimento de ter feito o bem, né? Mas Tomé ainda não tinha essa ideia. O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Então ele começou a pensar totalmente equivocado, né? O ladrão, por exemplo, ele tá muito mais em condição de ser mais feliz do que o Jesus, né? Porque ele rouba, pega as coisas que ele quer, não está nem aí, né?
Muita gente pensa assim, às vezes, quando a gente vê muita coisa no mundo, para nossa, como é que Deus permite isso e tal? Não tem motivo. O Espiritismo explica que essa vida que nós estamos passando não é a primeira vez que estamos aqui na Terra e nem será a última. Nós reencarnamos nesse ou em outros mundos, porque existem muitos mundos no universo onde podemos habitar. Então, reencarnamos para o aprendizado. E o que nós fizemos lá atrás, muitas vezes, repercute aqui na frente. Jesus não tinha feito nada de errado lá atrás, mas a sua mensagem iria consolar aqueles que iam passar também por momentos difíceis na vida. Iam se lembrar de Jesus na cruz, iam ter paciência para suportarem as suas próprias privações, né? Ou provações. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes. A ninguém encontrou. Cadê aquelas pessoas que Jesus curou? Que Jesus fez o bem? Elas não estavam ali. Né? Quantas pessoas que Jesus curou de doenças gravíssimas, praticamente tirou da morte, essas pessoas não estavam ali. Isso mostra que não é através de grandes feitos na carne que nós vamos nos convencer. Podemos ser curados, às vezes, e continuarmos distante do Cristo. Naquele primeiro momento, a gente louva a Deus, mas depois a gente esquece. Somente quando somos curados, o coração. Somente quando Jesus nos toca o coração, é que aí percebemos a importância de segui-lo, né? De estar com ele sempre. Então, Tomé não achava ninguém ali. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorver sobre os pensamentos, se deixava absorver estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e ironia. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia escutar ainda o ruído inesquecível dos cravos do suplício, né, dos pregos que foram batidos ali. Né? Ele acompanhou tudo. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzaram nos ares, fixou os dois malfeitores, que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Ele observou que junto com Jesus tinham dois malfeitores, né? Os dois ladrões, como eles costumam falar, na tradição. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas, como o sinal do sacrifício. O discípulo experimentou penosa emoção a lhe dominar a alma sensível. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre, com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. A gente tem muita ideia de recompensa. Faça o bem para ser recompensado depois. Mas a gente, quando age assim, a gente não recebe o próprio recompensa do bem, porque é o sentimento de dever cumprido, o sentimento de ter feito algo em benefício do próximo, que é a nossa própria recompensa. Né? Algo que guardamos no coração e que ninguém pode dar, somos nós mesmos que podemos obter através desse desprendimento.
Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões, que o fixava afetuosamente. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele, ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava, então, o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então, é o que eu tinha falado antes, né? Que essa confiança muitas vezes vem daqueles que perderam as ilusões, perderam tudo, e não se encontram revoltados, né? Porque no Evangelho fala que o outro estava revoltado, zombou de Jesus, né? Então ele estava sofrendo e estava revoltado, o outro não. O outro estava arrependido, provavelmente, do que fez, e pediu a Jesus simplesmente isso. Se lembre de mim quando entrar no seu reino. Percebeu claramente que existia um reino além. Não podia ser aqui na terra. Isso, um ladrão que estava crucificado junto a Jesus. Né? Como se o seu espírito fora transportado ao cume de alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos homens da lei, sobraçando os livros divinos, doutores infatuados de orgulho, exibindo os mais complicados raciocínios, homens de convicção sólida, integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam igualmente revelando seus títulos. Em seguida vinham os diretamente beneficiados pelo mestre divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos, que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Então, ele teve aquele olhar, né? Viu doutores da lei, pessoas intelectuais, né? Mulheres fanáticas, e assim, e viu os próprios discípulos ali caminhando, como se fosse uma visão, né? Caminhando, e ao mesmo tempo viu os que foram beneficiados, foram curados por Jesus, e viu os discípulos, né? Que estavam ali desfilando, indecisos na hora extrema. Era um quadro simbólico. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados, quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar a seu lado a figura inesquecível do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Né? Então a gente vê que muitas vezes são as situações mais difíceis de nossas vidas que fazem nos aproximar do Cristo. E quando a gente encontra Jesus, a gente tem que depois voltar numa condição mais feliz, entre aspas, isto é, para ver se nós não esquecemos ele. Porque, de fato, nas condições difíceis, quando nós não nos revoltamos, quando buscamos o amparo do Cristo, nos aproximamos dele, nos sentimos bem. Mas e se voltarmos a ter poder, fama, riquezas, né, saúde aqui na Terra, em uma outra encarnação? Será que continuaremos lembrando dele? Então, aí uma prova para ver se realmente é definitiva a conquista ou é provisória. Né? Se Jesus busca conquistar o coração
de cada um de nós. Então, com essa mensagem, queremos agradecer a Deus por sua presença, agradecer aos espíritos amigos, ao espírito Humberto de Campos, que trouxe essa mensagem tão bela, tão significativa para a nossa reflexão, que possamos ter um bom final de semana, possamos ter uma ótima semana que vem, que possamos refletir na necessidade de sermos fiéis a Deus, em nosso próprio benefício, para que realmente possamos caminhar caminhos luminosos e não trevosos, como temos feito até hoje. Muito obrigado, Senhor, e abençoe-nos o esforço pequeno, Senhor. Sê conosco, agora e para sempre, que assim seja.